Desde Gravatá, Pernambuco, começamos nosso primeiro programa falando do poder democrático. Democracia significa o governo do povo. Será que no Brasil governa o povo mesmo? E se não é assim, quem governa? Os partidos? As empresas que financiam eles? Hoje vamos falar desses temas. Bem-vindos ao Debate no Terraço. Bom, este é o nosso primeiro programa, por isso vou explicar um pouquinho como vai o assunto. Vamos jogar na mesa os temas a tratar e cada pessoa vai ter um tempo para expor suas ideias. Então, vamos falar apenas na vez de cada um e, além disso, podem ter um direito à réplica depois. Para este debate no terraço, contamos com 3 convidados. Um é Marcelo, professor de filosofia, obrigado por estar aqui, também presidente do Sindicato de Funcionários de Gravatá. Obrigado por ter vindo ao debate. Outra é Mariana Souza, é formada em Comunicação Social, com pós-graduação em Projetos Sociais e Desenvolvimento Sustentável. E trabalha no IBGE. Obrigado por ter vindo. E o terceiro participante é Severino José, mais conhecido como Guga. Ele é participante de Políticas Públicas para a Juventude. Então, com a primeira pergunta, cada pessoa vai ter 1 minuto para responder. Então, vai a pergunta, é a mesma para os 3 convidados. As decisões que tomam os governos, sejam municipais, regionais ou estaduais ou federais, são decisões que respondem à vontade do povo, ou seja, são decisões que respondem às pessoas que colocaram eles lá no governo? Primeiro, sobre a forma que essas pessoas foram colocadas, né? Temos um entendimento de que a participação política ela se dá através do voto. E, na realidade, isso é um engodo, porque o voto, ele é apenas de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos. Então, se o voto for uma participação política, então estamos restritos a apenas 2 em 2 anos, uma participação nesses espaços democráticos. Então, o que o governante toma como decisão, nesse intervalo de tempo entre essas eleições, ela não está correspondendo, né? Nós podemos colocar como critério de verdade sendo a prática, e nós vemos que as políticas públicas, as políticas sociais e de educação não estão indo de acordo com os anseios e as necessidades da sociedade. Então está havendo um erro, ou um erro da sociedade ou um erro do político. E nós vemos aí que esse sistema representativo ele não está dando conta desses anseios que estão sendo emanados da população. Então, infelizmente, não está correspondendo à população aos anseios da população. Bom, acabou 1 minuto. Mariana? Eu concordo com o Marcelo também, o que ele falou. Eu acho que os governos já não estão escutando, já estão assim, um pouco afastados até do que é a população de rua mesmo. E falta muito espaço para participação, eu acho, do povo, para poder que isso mude, né? Isso tem acontecido há muito tempo, todo mundo pensa que isso é democracia de 4 em 4 anos votar, quando na verdade não é. Inclusive é do interesse também do povo querer. Então, né, querer realmente participar, ter uma representação, né, se juntar, ter um grupo, uma ONG, de alguma forma ter uma representatividade para poder dizer o que quer. E isso precisa ter dos 2 lados também, né? Mas do político é mais difícil a gente ver interesse, então a gente tem que lutar mais para chegar lá. Bem, é notório que a gente percebe que não há esse anseio que as pessoas têm de ver mudanças, de ver melhorias para ela, né, no dia a dia, na sua comunidade, na sua casa, no seu país, não vem sendo correspondida. Isso aí é fácil de perceber. E também existe, sim, a questão do político. O político ele está deixando de lado as pessoas, está deixando de lado o anseio real, a necessidade real das pessoas, mas, por outro lado, para o outro lado está havendo um erro na questão da participação popular, porque questionamos muito o político, mas questionamos pouco
e muito pouco a fiscalização que acontece por meio das pessoas. Então quer dizer o seguinte, nós precisamos ter uma modificação primeiramente da nossa mentalidade, do nosso dever como eleitor, para daí que eles possam ir se modificando a questão política, como está acontecendo no país a questão mudança dos parâmetros da política, né? Bom, vamos continuar com o debate. Segundo várias enquetes em vários lugares do mundo, a maioria das pessoas se sentem pouco ou nada representadas com os políticos atuais, com os seus políticos de cada um dos países, até mesmo tendo votado neles, né? As pessoas votam neles, mas depois não sentem que essas pessoas estão trabalhando para eles mesmos, para as pessoas que votaram. Então, a pergunta que eu queria fazer para vocês é como acham que esses políticos podem recuperar a confiança? Ou, de outro jeito, poderia dizer, o que pode ser feito para que o cidadão se sinta representado no governo, tanto municipal, como estadual, como nacional? Começamos por você, Guga. Vamos começar. Eu acredito que deve haver uma mudança, sim. Em que sentido? No sentido de que as pessoas elas possam ver que eles, na prática, não estão votando e elegendo políticos. Estão votando e elegendo empresas. Né? Empresas que, depois que acontece o período, que passa o período eleitoral, essas empresas elas mandam e desmandam, seja no município, seja no estado. Isso acontece na prática, o que as pessoas veem muito. É uma problemática muito grande no relacionamento entre o eleitor e o seu representante, o possível representante, que na prática não é. Então, deve sim, com certeza, ter uma mudança no cenário político, uma mudança de comportamento, né, da questão de ver o compromisso que o político tem com o povo e ver o diferencial do compromisso que o político está tendo no dia a dia. Sim, quanto à questão da resolutividade sobre a solução, né, melhor dizendo, quanto a essa questão da representação entre o candidato, entre o eleitor e a quem ele votou, como o Guga falou, que essa distância está muito grande. Isso aí está enorme, é um abismo que nós temos, porque a vontade realmente dos indivíduos, dos particulares, para com o representado, ela não está havendo, porque apenas nossa política está se resumindo a um voto, e depois as decisões que aquele político toma decisões autônomas sem consultar aqueles que o colocaram ali. Então não está havendo uma democracia. O que nós estamos vendo é uma falsa democracia, e misturado com um discurso totalmente demagógico, de que você como cidadão participa, quando na realidade você não participa. Você apenas elege aqueles que vai lhe comandar. Então isso não está longe de um sistema democrático. Quanto à culpa de quem acaba isso aí, se é uma sociedade ou um governo corrupto, eu vejo que está um sistema corrupto, que dentro desse sistema está englobado tanto uma sociedade como englobado também um político. Não estou colocando o político como vítima, mas também uma sociedade omissa não é vítima também não. Então eu vejo que o que está emanando da própria sociedade é uma corrupção também. Então se você elege corrupto, é porque isso já é uma imagem de uma sociedade que está corrompida e está doente. Porque o político ele sai do povo, ele vem do povo, principalmente no Brasil, que é uma política muito populista, né? Do político que fala, do personalismo, da pessoa do político, né? Quando inclusive o eleitor acredita que está votando no político, ele está votando no partido, porque o nosso sistema constitucional é um sistema partidário e não um sistema do político. Por isso tem a questão do coeficiente, que tem um político que puxa 1000 votos, tem outro que puxa 500 e ganha. Né? Então você vê aí que você está votando em um partido e não em um político. Então, de identificar culpados aqui, eu acho que é um conjunto de culpa. Nós temos fatores históricos, nós temos fatores de uma sociedade, nós temos fatores de uma política também que corrobora, que faz com que esse círculo continue, esse vício de corrupção. A sociedade também absorve também essa corrupção e bota o político de novo. E nós ficamos eternamente numa roda, nessa roda a qual em um momento é o político, no outro momento é a sociedade, quando na realidade é os dois, né, que tem culpa no cartório. Eu queria, Mariana, que você falasse se você pensou alguma solução para melhorar a representatividade, por exemplo. O que pode ser feito para melhorar essa representatividade? Assim, eu acho que é de duas vias, né? Vamos dizer, do lado dos políticos, eu acho que o que teria que fazer é aumentar a confiança
fazer com que as pessoas confiem. Que isso já é complicado, porque agora a cultura aqui, e em muitos lugares também, é de que todo político é corrupto, né? Então, eu acho que é de interesse do poder mesmo limpar isso, dizer, não, ó, eu sou diferente, eu vou começar diferente, eu vou me aproximar, eu vou fazer... Ir um pouco contra como está acontecendo até agora, por parte do político. Por parte nossa, eu acho que é realmente a representatividade. É se juntar, é ter grupos, justamente uma associação, um sindicato. E pedindo mesmo, demandando espaços para tomar decisão. Eu acho que é o que eu vejo assim de mais, claro, educação, para que saiba melhor como demandar essas coisas, como falar de política, isso daí sempre, né? Mas isso é educação, isso é uma coisa já de base. Acho que de início é isso, é se juntar mesmo e pedir. Para mudar essa situação, né, para as pessoas realmente se sentirem mais representadas, tem que haver sim uma mudança dos políticos, na atitude dos políticos. Mas eu acho que a principal mudança tem que haver nos eleitores. Né? Tem que haver nos eleitores porque os eleitores eles não têm um senso crítico, eles não têm um senso de cobrar depois que acontece a eleição. O que acontece muito, que a gente vê aqui no município, em estado, existe a reclamação, existe a ofensa quando eles não se sentem representados, mas não existe aquela cobrança mais concreta. Não existe uma forma de conseguir um melhor diálogo, porque o que está acontecendo é um distanciamento muito grande entre o eleitor e o político depois que ele é eleito. E tem que haver uma forma de estreitar esses laços, né, para que se torne melhor a participação, porque o que está acontecendo na prática é que os eleitores eles vão de acordo com a maré, certo? A maré vem, a mídia coloca o que eles querem na campanha e daí as pessoas são levadas sem remar contra a maré. Elas são levadas pela mídia, elas são levadas pelo alto valor que são gastos nas campanhas e esse valor que é pago por muitas empresas e depois essas empresas querem cobrar esse valor. Sim, depois vamos falar do financiamento das empresas, tem muito a falar sobre isso. Então depois vamos pagar esse preço, né? Vamos pagar esse preço na realidade. E é isso, vemos esse distanciamento. Um povo que vota, que elege, muitos levado pela mídia, mas que tem que ser respeitado, né? O direito da escolha, mas que depois dessa escolha deveria ter uma participação melhor das pessoas. As pessoas deveriam fiscalizar, não fiscalizar de uma forma de entender o que acontece na sua localidade, entender o que acontece com ela no dia a dia e saber que muitos desses políticos, eles por serem mandados e por serem representantes mais do poder privado do que do poder que emana do povo, eles pegam e aquela ação da saúde, aquela ação da educação, a ação da segurança que poderia ir para você, na verdade é desviado recursos que só beneficiam o político em si. Então, a mudança tem que ser necessária, né? Vamos continuar discutindo, mas antes vamos ver o que nos traz hoje a TV do Terraço. Nós temos partidos de mentirinha. Nós não nos identificamos com os partidos que nos representam no Congresso. Nós ficamos sabendo, sem muita dificuldade, que os grandes financiadores eleitorais são os grandes beneficiários de contratos com a administração pública. Nem pouco esses partidos e os seus líderes têm interesse em ter consistência programática ou ideológica. Querem o poder pelo poder. Presidente, obrigado. Tem mil que quer dizer. Não, quero porque eu falaria aqui o restante do fechando o dinheiro. Aqui está os 500. Tem café? Aí só você comprar, veja, se tiver dinheiro, não vou mais, né? Não pode mais. Dilma, Aécio e Marina estão recebendo doações milionárias de bancos, empreiteiras e agronegócio. Partido financiado por empresa acaba controlado por elas, deixa de representar o povo como aconteceu com o PT. Assim nascem a corrupção e as políticas que só favorecem as empresas. Está ficando proibitivo fazer campanha política para eleger as pessoas mais humildes desse país, porque ninguém consegue finanças para fazer uma campanha. É por isso
que nós precisamos acabar com o financiamento privado em campanha política, acabar definitivamente com isso. Minas se modernizou, isso todo mundo sabe. E agora até minha avó tá usando o WhatsApp. É pra mudar o Brasil. Bom, depois desse vídeo da TV do Terraço, quero deixar duas perguntas acima da mesa. Uma é, até que ponto os partidos que mais dinheiro têm, que mais dinheiro conseguem, têm mais possibilidades de ganhar, né? E também queria que falasse um pouquinho sobre se acham que o investimento privado faz que quem governe não seja o eleitor, como a gente falou antes, e sim as empresas que financiam esses partidos. À vontade. Não, com o vídeo que a gente viu agora, eu acho que foi Barbosa, né, que falou de político que faz carreira, né? Que é aquele político que está ali, mas ele não está pelo dono, está ali pelo público, por ter mais público nem pela população, mas para fazer uma carreira, para crescer como um político, que a gente chama da tecnocracia, né? Isso tem acontecido no mundo todo. Tem a reforma política, né, que está muito em discussão agora no Brasil todo. Inclusive com a manifestação do ano passado, aquela grande manifestação de todo mundo saiu na rua e tal, que todo mundo disse, teve gente que disse que não tinha nem porquê e tal. Para mim, o porquê era esse, era que ser enxergado e começar a dizer, eu também quero participar, porque tem coisa que não... mais representado, porque exatamente. O que eu vi que foi no mundo todo, né? Que na Espanha, claro, as primaveras, era tudo do mesmo tema, né? Era tudo o mesmo tema, porque apesar de ser uma coisa que está acontecendo aqui agora, mas acontece no mundo todo, a falta da representatividade, esse distanciamento que a gente já tem falado desde o começo. Não acontece só aqui. Então é isso. E o financiamento, né? O financiamento de partido. Claro que sim. Claro que fica por trás uma oligarquia, algumas poucas pessoas que sim, que os interesses dela contam muito, porque em um determinado momento na eleição eles participaram de uma forma e tem que responder a elas. Conforme o vídeo mostra, a gente vem conversando desde o princípio, é uma enorme diferença. Uma enorme diferença do político que ele tem um financiamento público e do político que ele tem um financiamento privado, principalmente por grandes empresas. Porque a mídia, o político que ele é financiado por grandes empresas, ele vai ter uma mídia mais elaborada. E a gente já tem um costume, quase um costume nacional de que a política não presta, de que os políticos são iguais, de que a corrupção está em todo lugar. E quando a gente tem essa mentalidade, a gente não tem uma percepção de que isso pode mudar. Ao respeito da mídia, eu coloquei precisamente o vídeo de Aécio, aquele vídeo dos moleques dançando um rap de duvidosa qualidade. É muito dinheiro, tem muita gente lá, né? E todo mundo é pago, né? E esse dinheiro vem de onde? Com certeza. Uma coisa que você vê, eu estou achando muito interessante o vídeo, porque ele é muito imparcial. Ele mostra que tanto o governo da atual situação como a oposição receberam financiamento forte das grandes empresas. Então, está mostrando que existe um financiamento por trás de vários segmentos políticos, independente do partido. Uma coisa interessante que a gente vê também é o seguinte, para você entender melhor, para você que está na sua casa, que está no seu município, pensa que é um debate nacional, tornar mais local. Quando você vota no político, que é bancado por grandes empresas, o que é que acontece? Aquele político depois, ele vai ter uma dívida e ele vai ter um compromisso. Todo político, depois de eleito, ele tem um compromisso. Todo. Agora a diferença é o seguinte, o político que vai ter o financiamento privado, que vai ter grandes empresas ou empresários locais apoiando ele vai ter um compromisso com aquele empresário. Pode ter certeza que você vai estar em segundo plano. O seu plano, o projeto de saúde, de educação, de segurança do seu município não vai contar depois de eleito. O que vai contar vai ser o pagamento da dívida à empresa. Quando o político ele vem de uma base mais simples, que ele vem de um projeto mais, mais popular, e ele tem um recurso público, ele vai ter um compromisso com o povo, porque se não for por você, ele não vai ter esse poder de mídia oferecido com muitos recursos, porque ele não vai ter dinheiro. Ele não vai ter, ele foi eleito por você, então ele vai tentar representar você.
Não vai representar perfeitamente, mas vai tentar. Como falar a questão do financiamento, primeiro que uma empresa ela é CNPJ, ela não vota. Então, qual o interesse de uma empresa em um sistema eleitoral se ela não participa do pleito à lei? Então, pode-se colocar que é uma questão social, né? Uma ajuda social. Mas empresas que ajudam, por exemplo, contribuem com ONGs e outras instituições filantrópicas, elas têm um desconto. Mas quando financia partido, ela não tem desconto. Então, qual o retorno que ela está tendo? Porque ela não está ajudando de forma nem filantrópica a associações, ela não está havendo descontos no seu imposto de renda e ela não vota. Então, fica claro que nos processos licitatórios, quando vai se escolher as empresas que vão fazer parte que vão ser contratadas pelas prefeituras, ou pelo Poder Executivo, pelo Poder Federal, ou pelo Estadual, para prestar os serviços, fica claro o superfaturamento nessas empresas, ou então o sobrepreço, que chama, que é quando eles aumenta o preço, formam cartéis, junta 4, 5 empresas, elas colocam um preço acima da média do mercado, elas colocam todas elas bem acima do mercado e já fica certo quem vai ganhar delas. E isso não seria, não quebraria o princípio democrático? Quer dizer, se o povo não decide e são as empresas que decidem, a democracia tem um buraco bem grande nesse caso, o povo não decide quem é a empresa. Porque a empresa passa por um processo de licitação. Na licitação, abre-se um edital, né, dependendo do tipo de licitação, abre-se um edital, pegando no âmbito geral, abre-se um edital, e as empresas participam. Aquela que tiver menor preço, essa vai ser contratada pelo poder público. Só que no cartel, se pega 4, 5 empresas, e todas elas colocam um preço bem acima, e já deixando combinado que quem vai ganhar uma obra que seria 1 milhão, todas elas colocam, vamos, como exemplo, 6, 7 milhões, né? 6, 7, 8, 9. Então quem é que vai ganhar de 6 milhões? Mas quando a obra estaria valendo 1 milhão. Então eles ganham de todo jeito. Para tentar desmantelar isso aí, seria através do preço de mercado. Mas você pega, por exemplo, numa cidade pequena, em que você faz a chamada das empresas, mas só tem 4 empresas para concorrer. Então você fez um processo democrático, você abriu para todas participarem, mas empresas distantes não vão participar no município. Por exemplo, uma empresa de transporte, ela não tem garagem, ela não tem local, ela não tem infraestrutura na região, então quem vai participar é as empresas da região. Não sei, no vídeo falava que fica claro, não sei quem era, um político do Congresso, que fica claro que as empresas que financiam os partidos depois são as grandes beneficiárias dessas concessões. Porque passaram por um processo democrático, por um processo pseudo-democrático, que é esse processo de licitação. Se na região só tem 2 ou 3 empresas, ou 4, e outras não podem participar, está aberta a todas. Mas só quem vai poder participar é aquelas locais. Então, participou de um processo democrático, mas nisso aí há a formação do cartel. Essa combinação anterior para que ganhe a de menor preço, mas a de menor preço já está com preço superfaturado e depois eles revertem a situação na licitação do outro ano e ficam fazendo um revezamento eterno no financiamento de campanha. É a respeito do que o Marcelo está falando agora. O que ele está falando é de um sistema corrupto já implantado, né? Que é das licitações. E eu já sei quem vai ganhar na licitação, é você, você e você. E ainda por cima eu coloco um dinheiro a mais por cima porque você me apoiou em determinado momento. Mas eu acho que não só tem essa corrupção direta e completamente na cara como é esse, senão a indireta, que é aquelas empresas que apoiaram na eleição daquele candidato, elas, vamos dizer, mesmo que seja na condição de classe empresarial, recebem políticas em geral, entendeu? Um pouco mais de olhar com mais cuidado. Não necessariamente vai ganhar um dinheiro ali em cima, mas em política mesmo. Então, na hora de aprovar uma coisa ou outra, não, aqui eu tenho que aliviar aqui para a classe empresarial. E geralmente alivia muito, né? Não é pouco, não. No caso, claro, as empresas não são pessoas, ou seja, não têm desejos, então se tem interesses econômicos. Exato. Exatamente, é só isso. A classe empresarial é simplesmente priorizar a economia, né? Quando aquele pessoal, aquele grupo é o que te dá a sustentação do poder, eu devolvo para eles
também em forma de política. Quando as políticas para pessoas pobres e miseráveis que não vão lhe dar nada, ao contrário, somente voto, mas não vão lhe dar nenhum benefício, aí fica em segundo plano, mas aquilo ali me dá um benefício direto, uma e outra vez, sistematicamente, que é o que acontece. Bom, quer falar? Falando nessa questão de desvio de recurso ou prioridade do recurso, né? Se prioriza muito o recurso para a empresa, por conta que a empresa ela teve um apoio e um fundamento muito sólido no período eleitoral. O que a gente vê também muitas vezes é o seguinte, como ela colocou bem, eu achei interessante porque na questão das políticas públicas, prefeitos, governadores e até presidentes, eles geralmente, como é que eu posso dizer, eles fornecem poucos recursos para as políticas públicas. E muitas vezes eles promovem grandes recursos para empreendimentos comerciais e empreendimentos empresariais. A gente vê isso na prática, em termos de município, a gente vê que muitas vezes o recurso para o fundo da criança, do adolescente, para políticas públicas, né, municipais, é pouco, é muito reduzido. E às vezes um simples recurso de mídia e propaganda para um município é de mais de 1 milhão. Então é muito estranho. Você tem uma política pública onde um recurso é de 300 mil, 400 mil no máximo, estourando, e você vê uma parte de mídia que é muito simples e na prática não se gasta tanto, e você vê gastar 1 milhão ou mais. Então isso mostra claramente que existe um envolvimento muito grande e muito maciço, o investimento que é feito para as grandes empresas. Bom, estamos chegando ao final do programa. Cada um de vocês vai ter 1 minuto para... Pode ficar com o microfone. 1 minuto de conclusões. Bem, eu quero agradecer o espaço, primeiramente, né? Muito bom esse debate. E que você fique bem atento. Você não se deixe levar pela maré. Falando de uma forma popular, não se deixe levar pela maré. Não se deixe levar pela mídia. Você possa refletir melhor, analisar o candidato no período certo, período eleitoral, e que você possa protestar quando algo estiver errado, porque a gente nota que na prática só existe as mudanças, só existe um percentual de eficácia na atitude de mudança nos políticos quando existe a mobilização. A mobilização é parte fundamental. Se você não se move, se você se cala, você consente. Então, se você se acomoda, pode ter certeza que você está colaborando muito para que nada mude e continue essa situação lamentável. Obrigado, Guga. Mariana, 1 minuto. Eu acho que a gente já está mais ou menos, vamos dizer assim, num bom caminho, já está bem melhor do que antes. Justamente as manifestações, que as pessoas estão um pouquinho mais, querendo ou não, estão mais ligadas no que está acontecendo, na corrupção. Ninguém está querendo já deixar que fique como está. Já tem uma movimentação, já tem. Precisa mais? Com certeza, precisa mais. Mas eu acho que a gente já está num caminho já para isso. As pessoas já estão muito mais ligadas. Inclusive, a preocupação dos políticos está muito maior com o que o povo está achando deles. Isso aí, para mim, já é muito. E eles estão realmente preocupados também em melhorar a imagem para todo mundo. Então, é continuar nisso. As redes sociais também estão aí. Tem muito site também já pedindo participação das pessoas. E está ocorrendo muito. Voto na Web, por exemplo. E outros projetos. É só se informar. Eu acho que tem como se movimentar pelas redes ou em associações. E, como sempre, em grupos. Se mexer, né? Ficar parado. Eu acho que a conclusão de vocês é não ficar parado. Quanto o que estavam falando sobre a questão dessa representação, tudo mais, do governo, vemos que tem o primeiro setor, o segundo e o terceiro setor, né? O primeiro é o setor político, o segundo o setor financeiro, o terceiro setor é o do povo, né? E nesses três, quem produz é o povo, né? Quem se beneficia do produzido é o segundo setor, que é o financeiro. O primeiro setor, que deveria representar o povo, que é o político, não representa, quando na realidade representa o segundo, que é o financeiro, em vez de representar o terceiro. Quando na realidade o primeiro e o segundo, quer dizer, o financeiro e o político são só. Porque o político que participa da campanha é o dono da empresa que depois vai ser beneficiada. Então, está escancarado essa corrupção, essa roubalheira
toda, e o povo que é maioria, e essa minoria que come da produção do povo, é os que estão mandando, infelizmente, e tínhamos que sair desse discurso teórico para realmente passarmos para um discurso prático. Obrigado, Marcelo, obrigado aos três por terem vindo. Acho que tivemos um debate interessante. Dificilmente você poderia ver esse debate numa TV maioritária do país, infelizmente. Esperamos vocês na semana que vem. Vamos falar sobre impostos. E, bom, se quiserem compartilhar, comentar no Facebook, serão bem-vindos. Obrigado e até a semana que vem.